Porque as metas de curto prazo, você vai cumprir rápido, você começa a criar visão de que é possível fazer acontecer. Enquanto nós resistirmos à desconstrução do modelo atual do empreendedorismo, ou seja, desconsiderando o planejamento como base de tudo, manteremos a colheita de frutos somente no topo das árvores. A desconstrução é trabalhosa, mas a acessibilidade se torna incontestável. Quando a gente diz que palavras elas voam como vento, é fato. E isso faz com que a gente, quando a gente só diz alguma coisa, a gente pode desdizer a qualquer momento. A gente pode simplesmente falar alguma coisa. Agora, olha como é interessante isso. Quando a gente vê alguma coisa, a gente não consegue fechar os olhos e desver aquilo que viu. Quando a gente aprende alguma coisa, a gente não consegue aprender aquela coisa e dizer assim, agora eu vou desaprender. Por mais que você não aceite aquilo mais como verdade, aquela informação entrou na tua vida, você tem conhecimento daquilo que você tem. Então, a partir desse momento, o conhecimento começa a incomodar as nossas variações daquilo que a gente promete e não cumpre. Porque toda vez que a gente absorve conhecimento, o conhecimento incomoda a gente quando a gente não cumpre aquilo que a gente promete. Porque a gente sabe qual é o caminho certo, a gente sabe para onde a gente deve ir, a gente sabe que aquilo que a gente vai fazer não é legal, a gente sabe que aquilo que a gente está fazendo pode nos levar ao caminho errado, pode nos levar à falência, pode nos levar a um prejuízo financeiro, pode levar a um prejuízo grande para os nossos clientes, pode nos levar a tantas coisas, mas enquanto a gente não consegue fazer com que o nosso modelo mental volto eu ao assunto do modelo mental, enquanto a gente não faz essa mudança, a gente fica se confortando o tempo todo com a famosa frase de que errar é humano. Com tudo isso que a gente conhece, que a gente sabe, o que a gente vai lá e faz? Procrastina. Procrastinar é de fato a ação de toda aquela pessoa que não tem coragem de ultrapassar as barreiras que vão fazer com que ela saia da zona de conforto. E uma coisa que é importante e muito fato dentro da vida da gente é que a gente precisa ter consciência de como fazer as coisas. E o mais, nós fazemos promessas para nós mesmos, promessas que são promessas de longo prazo, promessas que precisam de muita estruturação, promessas que precisam de uma mudança muito grande. E aí a gente acaba esquecendo que pequenas mudanças podem ser feitas nas nossas vidas. Porque ninguém faz uma mudança gigante de uma vez só. A gente faz pequenas mudanças que no final formam uma mudança maior. Né? A gente tem um exemplo disso aqui, que começou semana passada aqui em casa. Cara, a mesa da nossa sala de jantar é uma mesa grande e nós tínhamos computador, impressora, nós tínhamos tudo em cima da nossa mesa de jantar. Só que aquilo me fazia mal, porque em determinado momento eu comecei a sentir falta de poder sentar com calma com a minha esposa e com meu filho, principalmente porque são as pessoas do dia a dia. E já que a gente tem a oportunidade de estar em casa, da gente sentar à mesa, conversar, bater papo, mas para isso a gente precisava mudar. O mais bacana disso tudo é que eu comecei a me sentir incomodado com aquilo e eu comecei a incomodar ela e ela se sentiu incomodada e aconteceu o fato que não demorou mais do que um dia para que a gente mudasse o layout da nossa sala inteira, que a gente abrisse mão da nossa mesa que a gente tem lá no quintal lá fora, trouxesse a mesa para o lado de dentro, reposicionasse tudo, fizesse um auê danado na nossa sala, mas nós retomamos a nossa mesa, aonde nós voltamos a sentar os três juntos para tomar café, para poder... Ah, nós temos a mesa da cozinha? Temos a mesa da cozinha. Só que lá na cozinha não é um ambiente que você se sente à vontade, como uma mesa de uma sala, tranquilo, para você poder colocar os alimentos ali e não ficar com aquela coisa da cozinha tudo apertado, uma mesa menor. Não! Então foi preciso a gente sentir, ter aquele sentimento dentro da gente e a gente deixar com que esse sentimento nos movesse para que a gente movimentasse tudo aquilo que nos impedia, que não foi pouca coisa,
Nós tivemos que mudar muita coisa de lugar, mas nós chegamos a um layout possível dentro da nossa sala que nos causasse prazer novamente. Ficou excelente, E ficou maravilhoso pra gente. A gente inclusive está fazendo live agora na sala da nossa casa e não mais no nosso quarto, como a gente fazia antes. Porque nós somos amadores ainda nesse processo. Né? A gente não tem estúdio de gravação, a gente não tem isso. Agora, exato, essa palavra que você acabou de colocar, Érica, do costume, ele faz com que costume seja traduzido em uma frasezinha chamada zona de conforto. Então, a gente estava acostumado com aquilo, deixa assim mesmo, tá bagunçado, aí você vai colocando umas coisas junto, e a tua questão, da tua atitude, da tua mudança, ela vai depender de alguma coisa que te incomode muito. E eu não consigo conceber da gente ficar refazendo as coisas, da gente ficar tendo as mesmas dores, tendo os mesmos sofrimentos, tendo a oportunidade de mudar e o mais importante, promover a mudança a partir de atitudes muito simples. O que eu acho que fez a gente tomar essa atitude de reaver a mesa dessa estrutura, porque quando a gente veio para o home office, lá em março, abril, a gente tinha expectativa de que junho, agosto, isso tudo ia acabar. Muito bem colocado. A gente o coronavírus ia acabar e a gente ia voltar à vida normal. Só que com o passar do tempo, a gente foi observando que ao invés de passar, as coisas estão aumentando. Então eu não posso viver mais 2, 3 meses limitados dentro da nossa própria casa, mal acomodados, porque a gente está usando nosso espaço de forma inadequada. Então nós fizemos essa mudança, reavemos a mesa. Hoje a gente tem a estrutura que a gente se sente confortável e a gente descobriu que a gente tinha um espaço mal utilizado na sala que a gente poderia sim colocar a mesa e agora a gente pode dizer que a gente pode ficar aqui 5 anos trabalhando nesse espaço. Tranquilamente. Agora entenda, aonde que estava a mudança? Na nossa mão. A mudança estava na nossa mão. Foi apenas uma questão da gente querer mudar. E aí a gente volta àquilo que eu estava falando há pouco, que é a questão da visão da pandemia. Quando essa pandemia vai passar? Quando que a gente vai transformar tudo isso que a gente está vivendo hoje em um segmento diferenciado para o nosso negócio, para o nosso ganha-pão? Quando que a gente vai fazer isso? A gente vai realmente ficar esperando um tempo indeterminado, que a gente não sabe qual é. Talvez ano que vem, com o surgimento de uma vacina lá pelo segundo trimestre do ano, a gente comece a receber a vacina, pedindo a Deus que esse vírus não tenha uma mutação e que seja necessário uma continuação desse estudo para que você consiga. Enfim, a gente não tem. Então é por isso que o planejamento ele entra com ferramentas para dar solução para tudo isso. E uma das ferramentas básicas que a gente tem que aprender a trabalhar, que tem a ver também com o que eu já falei agora aqui há pouco, é exatamente a gente saber fazer planejamentos em 3 etapas, que é o planejamento de curto prazo, que é o planejamento de médio prazo, que é o planejamento de longo prazo. Então, quando você começa a enquadrar os teus sonhos, as tuas expectativas de vida, quando você começa a enquadrar aquilo que você quer de meta, voltamos também ao tema da meta. A gente precisa encontrar as nossas metas e precisa saber onde a gente quer. Então hoje você está no meio de um furacão chamado pandemia, que a gente não sabe quando esse furacão vai se dissipar. Então você precisa começar a construir metas. Talvez você tenha nesse momento um pouco mais de comodidade para poder construir as suas metas e alcançá-las. Mas você não pode ficar esperando que tudo acabe para você poder mudar tudo que você quer mudar. Na verdade, existem fatos que são possíveis de acontecer a todo tempo de nossas vidas. O que são esses fatos? Primeira coisa, enumere numa folha de papel todas aquelas mudanças que são fáceis de ser alcançadas. Mudanças do tipo que nós fizemos aqui, como nós exemplificamos para vocês. Poxa, eu preciso rearrumar o meu trabalho, eu preciso rearrumar a minha área de trabalho, eu preciso reestruturar a minha área de trabalho. O que eu consigo fazer que vai facilitar o meu layout de trabalho? Eu tenho a minha bancada onde eu executo os meus serviços, onde eu executo aquilo que eu produzo, seja na cozinha, seja no quartinho lá no fundo, seja na sala, seja no quarto. Eu faço alguma coisa dentro desse ambiente, dentro da minha loja, sei lá onde que é, não interessa. Mas como você agora está dentro desse ambiente, você está
digamos, recluso nesse ambiente, o que você pode fazer? Você pode olhar de forma melhor e com mais carinho para esse ambiente e pensar como que você pode fazer um melhor layout dessa estrutura para fazer com que você produza mais, para que o teu tempo seja, digamos, menos perdido. Faz sentido? O que você acha? Sim, claro. Colocando as coisas que você mais utiliza próximo, né, ao que você está fazendo, né, as ferramentas que você mais usa, mais próximo, as ferramentas de uso mediano, você coloca um pouquinho mais distante, aquelas que você usa só de vez em quando, que às vezes está ali te atrapalhando, você precisa de mais espaço, coloca lá no armário mais distante. Tem aí umas dicas de 5S, eu não lembro mais quais são os 5S. Nem precisa, gente, pelo amor de Deus. A gente está aqui para desconstruir. E aí vocês vão pesquisando essas coisas de arrumação. Não vai naquele serei, secar. Isso aí. Essas coisas, de novo, comece a traçar as suas metas de curto prazo. As suas metas de curto prazo vão fazer... E, pessoal, elas são fantásticas. Elas são maravilhosas. Sabe por que elas são fantásticas e maravilhosas? Porque as metas de curto prazo são aquelas metas que você vai cumprir rápido. E quando você cumpre rápido essas metas, você começa a criar fôlego. Você começa a criar... visão de que é possível fazer acontecer. O que eu chamo de meta de curto prazo? São aquelas metas que você cumpre no máximo em 3 meses, digamos assim. Tá? Em 3 meses você consegue fazer com que essas metas sejam cumpridas. Então você vai escrever lá tudo que eu posso fazer. Eu estou precisando, na verdade, melhorar essas lâmpadas. Então eu preciso comprar 2 lâmpadas novas. Cara, isso é uma meta. Porque não é todo mundo que tem grana para ir comprando lâmpada, trocando, aumentando, precisa trocar um fio para poder aumentar a capacidade de colocar, mas precisa. Então você vai lá colocando essas metazinhas. Eu preciso comprar uma tesoura nova. Eu preciso comprar alguma coisa. Eu preciso, na verdade, reestruturar. Eu preciso fazer uma obrinha pequenininha aqui. São pequenas coisas que você vê, que você consegue com baixo valor agregado, né, baixo às vezes investimento financeiro, você consegue fazer com que isso se mova muito rápido. Então isso é uma mola que vai fazendo com que você sinta vontade de continuar e você vai alcançando novos objetivos. Tá bom, pessoal? Sim, obrigada, muito obrigada. Coração muito grato por tudo que vocês comentaram aqui. Vocês são demais. Um beijo e até terça. Vai cair.